Projeto de instalações elétricas residenciais e comerciais. Parte 1. Com o professor José Batista. Bem, vejamos. A Triex Tecnologia, através do seu equipamento YesBrick Security, possui o melhor equipamento do Brasil para evitar que picos de energia danifiquem os seus equipamentos, mesmo aqueles picos em milissegundos, que são 80% dos eventos de queima de equipamentos eletroeletrônicos. Nos procure. Vamos conversar com você alguns conceitos de o que é um projeto elétrico. Nós vamos mostrar como é que faz a simbologia, como é que traça os percursos dos eletrodutos. Bem, a gente vai dar uma visão geral. É feito em duas partes. A primeira parte você vai aprender a desenhar, na segunda parte você vai aprender a projetar, tá? E aí fecha o conjunto todo do ciclo desenho, projeto. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um projeto? Projeto elétrico é uma representação gráfica escrita das futuras instalações elétricas de um recinto local, tá? Residência, prédio comercial, né? Indústria de pequeno porte, médio, grande porte. Em todo e qualquer local que se faz necessária a utilização elétrica de luz, tomada, interruptores, comando, passagem, trajeto de contorno, dispositivo de manobra. Então, tudo isso a gente pode dar um conceito de projeto elétrico, tá? Então, a gente vai projetar de modo que as pessoas entrem naquele ambiente e utilizem as suas máquinas, seus equipamentos. Tudo funcionando bem direitinho, sem ocorrer desligamentos desnecessários, sobreaquecimento de cabos, né, disjuntores disparando. Isso tudo, se for bem adequado, feito o projeto elétrico, nada disso vai acontecer. E se acontecer algum dano no percorrer da empresa, com certeza, na hora que aconteceu algum problema, tá certo? Aí que certamente os sistemas de proteções, os equipamentos, a cabeação, vai estar tudo projetado, vai desligar tudo, nada vai acontecer. Isso é um projeto bem feito, tá? Muitas vezes você pode dizer, um projeto bem feito segue qualidade de materiais? Segue. Existem materiais realmente bem superiores a outros. Evidentemente, devemos falar para você que os valores também são diferenciados. Mas não cabe a você decidir isso, cabe ao cliente. Porque nós sabemos que o cliente tem recursos limitados. Alguns clientes têm recursos mais e outros têm recursos menos. Então a gente tem que observar o que é que o cliente pode pagar por isso. Agora, lembrando sempre, fazer a melhor instalação possível, com bons materiais. Se o cliente pode pagar, não fique dizendo, vamos fazer isso aqui que é mais barato, vamos fazer... Você já descobriu por que aquele equipamento ou aquele, vamos dizer assim, aquele fio, aquele cabo, aquela caixa é mais barato? Será que tem qualidade para aguentar 10, 15 anos, 20? Bem, eu sempre projeto pela melhor situação possível. Se o cliente disser, eu não tenho condições, você vai se adequando. Mas faça um bom projeto com materiais de boa qualidade, certo? Porque lembre-se, se você faz de boa qualidade, você tem boa fé. E aí o cliente se sente seguro com você. Se ele não vai utilizar, já é problema seu, já é problema dele. Mas se você chegar com um projeto simples para ele, tá certo? Sem grandes, logo querendo baixar custo, ele vai ficar, ou você não conhece material, ou você está querendo ganhar a obra de qualquer jeito. Então não é bem assim. Então dê para o cliente um bom projeto, com bons materiais na hora da lista de materiais que você vai pedir para ele comprar. Se ele não comprar, aí é outro problema, mas faça a sua parte. Bem, vamos lá. Nós temos várias normas que determinam a criação de um projeto. Nós temos as normas 5410, que a principal delas é a mãe, vamos dizer assim, instalações elétricas de baixa tensão. Então você tem que ter. Aí tem iluminação de interiores, a 5413, simbologia de gráficos, que o Brasil tem uma confusão tão grande desse negócio de simbologia, mas a gente pode utilizar a simbologia do IEC, por exemplo, já que a gente não tem uma bem definida aqui no Brasil, também 2, 3 e por aí vai, tá? E diferencialmente você tem que prestar bastante atenção nas normas da concessionária de energia. Aqui eu botei a concessionária Enel do estado de Ceará em 2020, tá?
Toda vida que você for fazer uma instalação, você tem que observar as normas da instalação elétrica. Por quê? Porque só liga o seu projeto, você só faz a ligação na rede elétrica se o seu projeto estiver adequado com as regras da concessionária de energia do estado, tá ok? Ou do local na qual você esteja trabalhando. Lembre-se sempre disso. Vamos lá. Os procedimentos para você criar um projeto basicamente são esses, né? Definição da área e perímetro a partir da planta baixa da residência, ou eu estou botando residência só como um exemplo, tá? Dimensionamento da iluminação, dimensionamento das tomadas de uso geral, necessidade de levantamento das tomadas de uso específico, que a gente vai olhar, definição da potência elétrica, depois definição da potência de todos os cômodos, a demanda da instalação, a separação dos circuitos em função das potências, é preciso definir também as proteções, desenhar o diagrama unifilar da planta, a simbologia específica. Bem, esse é o procedimento e finalmente, né, a lista de material. Então, esse procedimento que você vai seguir toda a vida para realizar um projeto, tá? Siga esse pensar aqui e certamente vai dar certo as coisas para você. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, aprendemos aqui, é mais fácil a gente aprender a simbologia, a planta elétrica. Então, a partir da planta elétrica, basicamente, você vai aprender, tá certo? Se quando você já tiver bom no negócio, você segue essa sequência aqui. Mas, mentalmente, para mim, eu acho melhor você aprender o diagrama unifilar. Depois, quando você já tiver perito, já aprendeu tudo no final da disciplina, você segue esse escopo aqui que nós estamos conversando, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a instalação elétrica de um recinto, tá? De uma casa, por exemplo. Você tem o quadro de energia da concessionária. Aí você sempre vem para um quadro geral da sua casa e aí ocorre a distribuição nos recintos. Deixa eu chamar a atenção, nos diagramas que nós vamos conversar, não é? Quando eu tenho esse traço aqui, não estou falando que isso é um fio, eu estou falando que isso aqui é um tubo. E esse tubo pode ser várias coisas, pode ser um conduíte, ou eletrotubo garganta, quando alguns chamam, tá? Pode ser pode ser um tubo de PVC. Bem, de qualquer forma, dentro dessa tubulação é que vai a fiação. Então, na hora que você observar isso aqui, você não está vendo fio, você está vendo o quê? A tubulação. E aí você tem cozinha, sala, quarto, e aí eles vão interligando e ligando o posicionamento da qual você deseja, ok? Então, isso aí é a ideia básica que a gente tem que observar quando formos projetar, tá? Mas sempre a mesma estrutura. Um quadro geral, um quadro de entrada de concessionária, o quadro geral da sua residência, ou do seu comércio, ou do seu escritório, e aí bifuga do quadro para os N locais que você deseja ter tomadas, iluminação e etc. Tá bom? Vamos lá. Outra visão. Uma visão mais fechada, vamos? Você tem assim, ó, como é que funciona a coisa? Você vem aqui, tem um quadro de energia, aí da concessionária de energia, não é? E aí vem uma tubulação, que ele botou conduíte para cá, puxou para dentro do seu quadro geral. Pronto, esse é o quadro geral da sua casa que você colocou. E observe que você está querendo ligar, ó. Tá vendo? Eu estou querendo ligar aqui essa tomada, por aqui, eu estou ligando uma tomada aqui, eu estou ligando aqui o interruptor. Bem, de qualquer forma, como é que você faz isso? Você quebra a parede mesmo, ó. Isso aqui, estou dizendo que o fio da concessionária vem por aqui. Entrou aqui, ó. Aí um dos fios, você quebrou a parede de novo, colocou o conduíte. Aqui, ó, baixando, passou por trás, ó, não tem problema, para chegar aqui, ó. Tá certo? Vamos supor que isso aqui é uma pia elétrica, né, que aquece a água, tá? Aí você quer alimentar essa geladeira. Isso aqui é uma tomada de uso especial que a gente vai dizer, por causa da corrente. Quando a corrente de energia passa de 10 amperes, a gente chama isso de tomada de uso específico. São tomadas de 20 amperes, tá?
No Brasil tem a de 10, que são as tomadas convencionais, e tem as de 20, aqui ó, de 10 e as de 20 amperes. De 20 amperes, tomada de uso específico, de 10 amperes, tomada de uso geral. Então eu subo aqui, ó, tô indo por aqui. O que é isso aqui? Uma caixinha de passagem. Eu vou ligar aqui, aí daqui eu já saio. Aí daqui, aí eu ligo, já saio, eu desço. Aí tem outra caixinha de passagem. Então essas caixinhas de passagem, na verdade, são caixinhas de interligação. Aonde você quer ligar as coisas. Olha, observe, esse desenho vai nos perseguir bastante, porque vai ajudar você a entender para onde o fio está indo, tá certo? Então ele é muito importante a gente observar. Então essas caixinhas estão aqui, ó. É nela que há as junções. Aí um circuito vai para cá, sei lá se esse aqui é uma tomada, esse aqui é uma iluminação, aqui é outra tomada. E aí você sai bifugando. Aí chega na parede, quebrou a parede para cá e bifugou para cá, bifugou para cá. E aqui você botou uma tomadinha que está ligando né? Ligando essa geladeira, tá? Então você vem com um fio aqui, ó. Vem e aqui tu bifuga o fio. Bifuga como? Fazendo emenda. Você bota emenda para cá, emenda para lá. Isso se for o mesmo circuito. A gente vai observar que quando tem circuito diferente, então não pode ter emenda, tá? Só pode ter emenda aqueles que estão no mesmo circuito. A gente vai observar sobre isso, tá? Lá na frente. Então vamos lá. Olha aqui os materiais normalmente necessários para realizar uma instalação. Olha só. Você tem que sempre um quadro geral, ó, embutido. Você tem a caixinha de passagem, que pode ser essa daqui, ó, octagonal 4x4, pode ser quadrada 4x4. Aí você bota o que você bem desejar, tá certo? Você coloca na sua instalação. É mais comum se colocar essa octagonal, por sair de várias, vamos dizer assim, direções. Ela pode sair em direções inclinadas, né? Bem, aqui você tem a caixinha de luz retangular, ó, de luz, né? E também a de tomada. Olha só aqui. Ok? Isso aqui que está baixando é o que? É o eletroduto ou conduíte, ou eletroduto corrugado, qual é o nome científico dele, tá? E esse aqui? Isso aqui são conectores Born de emenda de fios. Se, por exemplo, a gente chegar aqui, tá certo? Na caixa de passagem, e a gente quiser desejar emendar, claro, todo mundo sabe que tem aquela emenda que você passa, né? Fita isolante, coisa e tal. Mas se tiver numa obra e tiver várias emendas para você fazer, você vai perder muito tempo descascando o fio, colocando, amarrando com alicate, aí depois passando a fita isolante. Isso perde muito tempo em instalações prediais, comerciais, e é necessário, então, é interessante, ou não necessário, mas é interessante, você comprar esses conector Born de emendas, ó. Você basta descascar e colocar dentro. Na hora que você fecha isso aqui, tá todo mundo unido. É como se tivesse feito uma emenda, tá? Então isso aqui é bastante necessário e é bastante usual. Agora, você está na sua casa, né? Só vai ligar o seu escritório, só tem 2, 3 emendas, aí você pode fazer isso com enrolando os fios, né? Emendando os fios e colocando fita isolante. Mas isso num prédio que tem, sei lá, 50 pontos de tomada, 70 pontos de iluminação, começa a ficar complicado isso tudo, tá? Então você ganha em tempo de obra quando você usa conector Born, tá? E também para manutenção, né? Se precisar abrir, rapidamente é só puxar, e você puxa esse terminalzinho, ele já sai, na hora que você coloca de novo, basta baixar que ele já conecta. Agora tem que ser descascado o fio, tá bom? Vamos lá. Então aqui, pois a emenda dos fios, como eu tô falando. Esta emenda, se tiver só uma casa que só é uma emenda, uma tomada, ou um escritório pequenininho, tem 2, 3 pedacinhos, você pode colocar isso aqui, mas sempre perguntando para o cliente, porque isso aqui é muito mais eficiente. Esse aqui é um outro tipo que você coloca e aperta, mas só dá para 2 terminais, tá? Esse aqui dá para diversos terminais. Então você pode botar 2, 3, 4 e assim bifugar, né? Tiver 3 tomadas, aí você entra aqui com o fio principal que está vindo, aí esse aqui sai para uma tomada, esse aqui sai para outra tomada, esse aqui sai para outra tomada, e assim fica mais interessante você fazer nas caixas, tá certo? As tuas bifugações, como tá aqui, ó. O fio vem aqui, aí você precisa para cá e para cá e para cá. 3 tomadas de uso geral, que é de 10 amperes. Aí você coloca ele aqui, ó, emenda para cá e sai, emenda para lá sai, emenda para cá sai. Às vezes fazer emenda com 3 junto não dá, viu, gente? Não dá uma emendazinha com 2, 3, mais 4 junto, como tem aqui, ó, um vindo, né? E 3 saindo, e você tem que emendar tudo.
Aí fica muito complicado. A gente preferiu muito fazer esse tipo de emenda porque fica organizado, fica bonitinho e fica rápido de fazer, tá? Bem, vamos lá. Esse aqui é a caixa de derivação. De um modo geral, a gente tem as caixinhas de derivação, que são essas daqui, no caso das instalações, né? Aqui, ó, essa aqui é uma caixa de derivação, caixa de passagem. A gente sempre, primeiro, evite curva. Toda vez que você for fazer uma curva, na hora que for puxar o cabo por dentro do eletroduto, fica pesado pra caramba. Mas a gente tem alguns conselhos, vamos lá. Trecho de eletrodutos retilíneos e contínuo, limite 15 metros. Trecho com curvas, o limite de 15 metros deve ser diminuído para 3 metros para cada curva de 90 graus. Então, na verdade, eu tenho a cada 3 metros, se eu tiver uma curva de 90 graus, aí eu coloco uma caixinha de passagem. Mais 3 metros, aí eu vou fazer uma curva, outra caixinha de passagem, tá certo? Se for retilíneo, então você pode botar 15 metros. Mas se for fazendo curvas de 90 graus, ó, como essa daqui, ó, curva de 90 graus, curva de 90 graus, curva de 90 graus, aí a gente já tem que colocar, tá certo, uma caixinha dessa a cada 3 metros, tá? De distância. Agora isso aí, gente, é uma regra de um modo geral, né? Então se você acha que vai fazer muita curva, tá certo? Vai colocando as caixinhas, tá certo? Você pode fazer uma curva de 1 metro e descer para 1 metro, depois puxar outro metro, não sei porque que você está fazendo isso. Mas se você fizer, não faça, coloca uma caixinha lá, coloca outra caixinha lá, porque tem gente que pega a caixinha e vai fazer essa, em vez de fazer outra caixinha para puxar para cá, a pessoa faz assim, ó, vem, bota para cá, faz assim, ó. Imagine a pessoa fazendo um S na parede. Na verdade, seria vir, ter uma caixinha, tem outra caixinha, tem outra caixinha, e aí vai para onde você quer. Porque puxar nessa condição fazendo S, você vai ter tristes problemas, tá certo? Na hora de for puxar esse cabo, tá? Fica muito pesado. Vamos lá. Quando não é possível dividir a tubulação com caixa de derivação para atingir limite estabelecido, para cada 6 metros ou fração acima da distância limite, deve ser usado o eletroduto nominal imediatamente superior a que você deseja empregado. O que ele está dizendo, eletroduto nominal superior? A gente vai observar que, na verdade, o eletroduto é onde está passando, né? Então, se ficar muito apertado e você não tiver condição de botar a caixinha, aí aumente o eletroduto, porque aumentando o eletroduto, aumenta a área aqui, ó, que ele vai passar. Aí, certamente, vai ficar mais folgado, tá? Vamos lá. Aqui tem uma visão geral de como que as coisas se interligam. Eu mostrei para vocês, né, uma visão assim, ó. Olha aqui, ó, nós mostrando para você essa visão. E agora nós estamos mostrando a visão do engenheiro eletricista para esse projeto. Olha só, eu tenho aqui, ó, chegou da rua, né? Aqui vamos supor, simulando a concessionária de energia, entrou no seu quadro. Aí você quebrou a parede aqui, ó, e quebrou a parede. Esse aqui é o seu principal, tá vendo? Pronto. Aí aqui, ó, na tua caixa de passagem, você quebrou, desceu. Lembrar que se for, no caso a gente vai ver em concretagem, isso aqui está dentro do concreto, tá? Se for uma laje aqui. Então eu fui, desci, ó, coloquei uma tomada, aí fui, eletroduto, puxei, desci, a outro, e assim daqui eu puxei outro, eu fui, ó, e aqui quebrei para a parede também. Não tem problema, eu posso descer por aqui? Pode, mas por que você já está descendo por aqui? Só quebrando a parede e complementar, tá? Então isso aí você fez essa ligação. Aí de repente esse cidadão passou muito fio aqui. Nós vamos ver lá na frente qual é o limite para cada tubo aguenta de fio. Então, para esse tubo aqui já encheu. E aí, quem faz? A gente vai, outro no quadro, puxa outro, ó. Puxa lá para cima. E aí, ó, de cima vai lá para o outro ambiente. Tá vendo? Aí, no outro ambiente, ele só alimentou só algumas poucas coisas. Como ele alimentou poucas coisas, eu peguei, já não puxei um terceiro indo para lá. O que é que eu fiz? Eu peguei daqui, ó, puxei e já puxei o uni para o outro lá, o outro ambiente. E aí esse fio vai ficar alimentando alguns fios alimentam esse ambiente e outros fios alimentam esse ambiente, tá? Aqui eu tive que criar outro, por quê? Porque não deu. Olha, e boa parte dessas instalações que estão aqui, ó, eu tô fazendo outro, ó. Toda vida que eu encher a tubulação de fio, quer dizer, tem determinada área, a norma é deixar 60% de área livre para você puxar essas coisas todas, tá?
Então ocupar só 40%. Então o que acontece? Toda vida que chegou no 40%, 50%, aí eu tenho que criar outro eletroduto. Chegou a 40%, 50%, tem que criar outro eletroduto, até chegar onde você quer. Só não vai querer botar 10 fios, 20 fios num pedaço de um tubo que não dá. Tá certo? Então a gente tem que obedecer essas normas que a gente vai ver lá na frente, tá? Então vamos lá. Olha como é que é colocado aí as nossas caixinhas de passagem. Uma delas está chegando e está distribuindo. Então você coloca isso na laje e passa o concreto. Uma vez feito, gente, não tem jeito. Morreu. E aqui tem, ó, aqui, ó. Isso aqui são descidas. Como está chegando várias descidas, por que está chegando várias descidas? Porque certamente está chegando essas várias descidas porque está chegando no quadro elétrico. Então, no quadro elétrico, ele tem saindo tanto tubo, que aí, ó, isso aqui pode iluminar 2 quartos, isso aqui a sala, isso aqui a cozinha, isso aqui a varanda, que tem cheio de coisa, tem, vamos dizer assim, churrasqueira, aí tem tomada de potência elétrica alta, e assim vai, gente. Então, à medida que encheu um tubo desse, tá certo? Um de meio, 3/4, onde a gente usa um 3/4, então a gente pega o 3/4 é maior do que o de meio, tá, gente? Então, o 3/4 você coloca aqui e vai. Se aumentar, chegar a 40% de área de fio, tem que deixar 60 livre, então você já não dá mais. Tá? Aí você faz o quê? Bota outro eletroduto e assim vai ligando o que você quer. Não é só colocar um e colocar tudo, não. À medida que for precisando, você vai colocando eletrodutos, tá? Para fazer instalação elétrica. E aí, mais de uma vez, olha só, de outra forma, olha só. Então eu venho, ó. E aí eu saio colocando do jeito que eu quiser a tubulação, tá vendo? Contando que toda vida que encher, eu coloque mais uma saída. 40% é o limite, tá? Então, encheu os 40%, pronto, já joga para outro eletroduto, abre outro eletroduto. As caixas, nós temos que observar que não se preocupe, que os quadros elétricos têm saída na lateral, saída na parte superior, na inferior, não tem isso, tá? Contanto que você faça adequadamente a sua instalação elétrica. Bem, aqui nós temos aí mais uma vez, aqui no caso de concretagem, tá certo? Coloca lá o tubinho, coloca a caixinha e joga o concreto em cima, tá? Nós temos aí, ó, a foto, a pessoa jogando concreto. Então depois que concretou, não tem mais jeito, não se faz mais nada, tá? Aqui nós temos um outro tipo, só que usando eletroduto, tá? Esses eletrodutos aqui é de PVC. E por que tá tudo assim, Matista? Não, porque certamente ele quis um material melhor. Por quê? Porque ele vai colocar esses eletrodutos na laje, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai prender ele vai prender em formato de U aqui no concreto. E aí como é que vai fazer? Aí você passa aqui, ó, chama a turma do gesso e a turma do gesso tapa essa visão todinha aqui e fica por trás do gesso. E aí fica tudo lindo e maravilhoso. Então abaixo isso aqui, ó, você passa o gesso e fica tudo lindo e maravilhoso, tá certo? Porque não tem condição de eu colocar esse elemento, que ele é muito mole. Se eu colocar, ele começa a fazer barriga, tá? Então não dá certo. Então a gente coloca aí PVC, eletroduto de PVC e vai-se embora, tá certo? Nas instalações. Nós temos aqui, ó, outras fotos. Só que aqui já é de um prédio, ó. Certo? O cara vai bater a laje. Aí tacar concreto aqui para fechar tudo. Tá? Lembrando que eu sou engenheiro eletricista, não sou um grande especialista em engenharia civil, ok? Então você bate aqui e fecha a laje toda das suas instalações. Aqui você tem a descida, olha só, rasgando para até chegar onde você deseja, tá? Então é aqui que a gente desce nessas instalações, tá? Vamos lá, vamos nós. Bem, aqui é o desenho elétrico de um diagrama unifilar. Essas representações aqui, todas elas têm sentido. E todas elas é a simbologia. Essa simbologia, como eu falei, a gente está usando bastante da IEC. Então, como é que... Mas tem outros projetistas que usam da BNT, aí tem outros que usam uma terceira. É um pouco de confuso com relação ao mercado, com relação a esse tipo de comportamento, tá? Mas, basicamente, deixa eu dar uma ideia geral desse desenho aqui, a simbologia, porque precisa, né? Aqui, ó, simbologia do quadro geral. Aqui, ó, simbologia de tomada a 30 centímetros do chão. Tá certo? Essa tomada aqui, ó, é uma tomada alta, 2,20 m, toda preta, tá vendo?
Nós temos a simbologia aqui, ó, da iluminação. Ele está dizendo que a iluminação está no circuito 3, está passando aqui pelo circuito 3. Né? O que é isso aqui? Está dizendo que o circuito 3, que alimenta, eu acho, essa lâmpada, tem 1,5 centímetro de fio. Então, o fio é de 1,5. Aqui, ó, ele está aqui, ó. O que ele está dizendo? 1.500 watts. Então, o circuito 2, ó, tá aqui o circuito número 2. Aí, isso aqui é a simbologia que diz assim, ó, eu estou levando um fase, um neutro e um terra dentro desse eletroduto. Lá vai meu circuito 2, ó. Lá vai meu circuito 2, lá vem meu circuito 2, circuito 2, até chegar na caixa de disjuntores, que é o quadro geral. Esse quadro geral sempre tente colocar ele no centro. Por quê? Porque você vai diminuir as situações de queda de tensão, que depois vamos estudar, bem como você vai distribuir uniformemente, com certeza vai melhorar bastante a situação de cabeação. Tá certo? Em termos de diminuir essa brincadeira de queda de tensão, porque se você deixar muito distante ao princípio de queda de tensão até esse local muito longe, e aí você vai ter que fatalmente usar um cabo mais grosso. Então, se você aproximar aqui, esse cabo que você vai alimentar aqui pode ser mais fino. Então, a gente sempre deixa ele o mais centralizado possível. Então, o que eu estou dizendo? Aqui está dizendo que esse tipo de iluminação cabe duas iluminações de no máximo de 100 VA. Muita coisa hoje, porque as lâmpadas de LED, né, gente? A lâmpada de LED, a norma ainda tá, não foi atualizada, vamos dizer assim, mas hoje com as lâmpadas de LED, a gente vai pensar em lâmpada de LED aí de 10 VA, né? Iluminação, duas de 10 VA iluminando a sala toda, né? Mas isso aqui, se você quiser iluminação especial, a gente tem uma norma que a gente vai seguir, tá certo? Para o ambiente tanto de iluminação, mas ambientes especiais assim, ó, muito aberto, você não precisa usar a norma, que aí você vai usar a técnica simples de luminotécnica, né? Para você fazer quantas lâmpadas são necessárias para dar uma iluminação ambiente adequada a você. A gente vai estudar uma técnica bastante simples para esse tipo de trabalho, que é o método dos lumens, tá? Lá na frente a gente vai conversar sobre isso. Então, cada circuito que sai daqui, gente, nós temos a sua numeração, tá? E o que é essa letra? Essa letra determina o que é que você está ligando. Ó. A, no ambiente, eu estou ligando essa lâmpada. Se tivesse uma outra lâmpada aqui, essa lâmpada a gente podia dizer que seria B, tá certo? E assim sucessivamente, tá? Então, isso é que a gente está demonstrando aqui para ti, ok? Então, assim, ó, tomada de especial, essa aqui é a tomada de 1,30 m, é aquela tomada de banheiro, né? Ela tem um rasgo no meio, metade preto, metade branco, né? Aqui, ó, 30 centímetros, aqui nós temos aqui a tomada, tá? Tudo é simbologia, viu, gente? Por exemplo, tem aqui, você pode ter a tomada assim, tomada incandescente, aquela que brilha um pouquinho mais, mas siga a norma que vocês vão adotar e dá tudo a mesma coisa, tá? Aqui quando a gente diz 600 VA, a gente está dizendo que essa tomada aguenta até 600 VA, mas a gente vai observar que não é bem assim, porque a tomada é uma tomada de 10 amperes, então ela dá muito mais do que isso. Se aplicar 10 amperes, na verdade é 2.200 VA. Ele está dizendo que esse circuito é 600 VA aqui, mais 600 VA aqui, então esse circuito já está aqui, o circuito 5 já está para 1.200 VA. Então tem que projetar o disjuntor para algo de 1.200 VA. Então é assim que a gente vai observar os diversos, entender a situação dos diversos tipos de diagramas unifilares, e você vai conseguir ler, interpretar, entender o que é que essa pessoa está falando com relação a você, para que você execute. Se você der isso na mão de qualquer eletricista, ele faz na hora. Lembrar que esses locais que você está dando é uma sugestão para onde ele está passando, onde está passando, tá certo? Os eletrodutos. Então, se você botar o eletroduto corrugado aqui, né? Desse jeito ele vai cortar do mesmo jeito que você está colocando aqui. Aí ele bota aqui e aí o resto passa o fio dentro. Então esse desenho que você está aqui não é os fios, já disse. Isso aqui é o que? Os eletrodutos, onde passam os fios. E aqui é o que? O fio de 1,5
no circuito 3, tá certo? Ele está mandando. Bem, vamos lá. Vamos aprender como é que a gente faz alguns circuitos. Já já a gente vai passar sobre isso. Bem, nós temos aqui o que a gente chama de planta baixa. Deixa eu explicar para vocês, é muito importante. Hoje em dia tem muita gente que faz a planta baixa sem conversar com layout. Layout, quem oficialmente é para fazer, seria o arquiteto. O arquiteto, ele que vai desenhar a sua casa toda e vai colocar, aqui eu quero a sala, aqui eu quero uma luz, aqui o banheiro, então eu quero luz aqui, aqui vai ficar a sala de estar, então eu preciso de tomada aqui, eu preciso de tomada aqui, na cozinha eu preciso de tomada aqui, no balcão eu preciso de tomada aqui porque o meu forno não é elétrico, eu preciso da área de serviço, tomada aqui. Bem, ele, teoricamente, na hora que ele te dá o layout, você obrigatoriamente vai colocar as tomadas, tá certo? Aonde está o eletrodoméstico que ele está falando. Então, se está aqui, com certeza tem uma tomada aqui. A norma, vamos lá, a norma 5410, ela não fala do número máximo de tomada de uma instalação, ela fala do número mínimo. Então, qual é a obrigação sua quando pegar um projeto? Primeiro, se te der a planta baixa, você pede logo, cadê o layout? E aí a pessoa, eu não tenho layout. Aí fica complicado, porque o engenheiro eletricista não tem isso não. A norma diz assim, ó, essa área, sala, a área é 30 metros quadrados. Aí calcula, pronto, é 5 tomadas. Aí você vai e coloca. Coloca como? Uniformemente. Ninguém está dizendo onde é para você colocar. Então o que acontece? O correto, o engenheiro eletricista chega e pede o layout para o arquiteto. Se o engenheiro eletricista pedir só a planta baixa e não pedir o layout para o arquiteto, o arquiteto vai e fala para o engenheiro eletricista, o senhor não quer a planta baixa, o layout não? Por quê? Porque no layout vai ter os cantos obrigatórios das tomadas e da iluminação. Bom, Batista, mas vamos supor que ele aqui no quarto ele colocou só uma tomada, 2 tomadas. E no projeto da 5410 diz assim, precisa de 3 tomadas, não interessa. Aí o que é que faz o engenheiro eletricista? Bota as tomadas aonde ele está obrigatório, e já que a norma mandou colocar uma terceira, mas está fora do layout do arquiteto, o que ele faz? Aí bota onde ele quiser, não tem problema, tá? Mas que a obrigação é as primeiras tomadas e a iluminação, o local da iluminação, seja onde o arquiteto está mandando. Então a gente tem muito erro de projeto, assim, você já chegou na sua casa, chegou na casa de um colega, que você vai fazer um layout, vai puxar para cá, vai falar, cadê a tomada naquele canto? Tá certo? E aí você fica, e agora? Aí agora, depois da casa comprada, aí você vai ter que quebrar a casa todinha. Então isso tudo é muito complicado. Então não se faz uma planta baixa sem layout. Layout e planta baixa andam juntos. Tá certo? Layout e planta baixa andam juntos, tá? Tem muita gente, mais uma vez falando, vai vender algumas construtoras a planta baixa, principalmente as pequenininhas mesmo, planta baixa sem contratar arquiteto. Bota tudo quanto é jeito aqui. Aí a pessoa vai ter um pensamento como isso aqui, bem organizado, aí não bate nas tomadas nem nos cantos completamente errados, tá? Então vamos lá. Normas de ordem geral, tá certo? É o seguinte, existe 2 tipos de tomada. A tomada de 10 amperes e a tomada de 20 amperes. As tomadas de 10 amperes são tomadas de uso geral, que a gente chama, tá? E as tomadas de 20 amperes são as tomadas especiais. Forninhos, aqueles forninhos que tem na bancada, né? Ar-condicionado, aparelho de aquecimento, não é? Chuveiro elétrico. Isso tudo são cargas elétricas que determinam 20 amperes, tá certo, de consumo no máximo. Não dá 10 amperes. Se você botar 10 amperes, você pode torrar, queimar a tomada, todinha derreter a tomada por causa da corrente elevada. Então, as tomadas de 20 amperes, tomada de uso específico, que a gente chama de TUI. Tomada de uso geral é de 10 amperes, a gente chama de TUG. Circuito de iluminação deve ser separado do circuito de tomada. Sempre, sempre, sempre. Mas, Batista, eu só tenho um escritório, o escritório só tem 2 tomadas, 3 tomadas, isso, aí tudo bem. Nessa ocasião você pode muito bem juntar. Agora,
Batista, eu tenho no meu escritório a tomada de uso geral, né, que é ligar o computador, eu tenho aqui o interruptor da iluminação e eu tenho o ar-condicionado. Aí você quer juntar tudo num só fio? Aí não. O ar-condicionado tem que ser específico, é uma tomada de uso, tá certo? Específico, uma TUI. Agora, se você não vai botar ar-condicionado, a casa é só para botar uma geladeira, televisão, uma pequena casa, né? Você vai botar uma geladeira, uma televisão, ouvir o sonzinho e não vai ter ar-condicionado, não vai ter chuveiro elétrico, nada. Aí você pode muito bem usar, tá certo? Numa só instalação, o mesmo fio para alimentar todos esse ambiente. Mas na maioria dos casos, os ambientes, tipo um motel da vida ou um hotel, aí não, aí você tem que separar. Por quê? Porque tem ar-condicionado, tem chuveiro elétrico, tem tomada de celular, tem tomada da televisão. Aí eu digo, as tomadas de iluminação não devem ser separadas desse circuito, tá? Como aqui eu já falei, em algumas coisas vocês podem juntar. Proteções de circuito de aquecimento ar-condicionado de uma residência podem ser agrupados em quadro de distribuição elétrica em geral num quadro separado. Pode, mas a gente não costuma botar aqueles quadrinhos mais do lado de um ar-condicionado, por exemplo, tá bom? Outra coisa, quando o mesmo alimentador abastece vários aparelhos individuais de ar-condicionado, deve haver uma proteção para o alimentador geral. Isso aí se você tiver, vamos supor, um sistema tem um quadro geral, mas você tem um ambiente comercial e tem diversos ar-condicionados, que é uma carga muito pesada. Aí a gente recomenda ter um quadro geral, tá certo? Para o caso da alimentação de uso geral, as tomadas, aquele negócio todo, e tem um quadrinho do lado só para o sistema de ar-condicionado. Se for o caso, porque nós temos saídas de quadros até que bota na parede até 32 circuitos, tá ok? Ou mais circuitos, tá certo? Então, quem sabe isso não seja preciso, tá? Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro, sempre. Tem gente que a gente vai nas instalações, o cidadão pega o condutor neutro, claro, se você está separando a iluminação das tomadas e você tem uma tomada de uso específico, que é a do ar-condicionado, e aí você está levando lá o neutro, que a gente vai aprender o que é um neutro, né? Aprender não. Vai ver o neutro sendo usado independente. Então, esse neutro que vai para o ar-condicionado é só dele. Você não pode lá, que a gente chama de sangrar, né? Cortar e fazer a emenda e puxar. Você não pode fazer isso não, tá? Porque você pode sobrecarregar o condutor de neutro. Então, não faz isso. Também, como não pode, no caso da carga elétrica especial, a TUI é específico. Ela sai direto, o fio sai direto do quadro e vai para um ar-condicionado e vai para um chuveiro elétrico, por exemplo. Não pode, em momento algum, sangrar, quer dizer, fazer aquela emenda nesse circuito que está indo. Por quê? Porque são circuitos de correntes elevadas e você, colocando um outro, poderá, vamos supor assim, colocar em risco a instalação elétrica por sobrecarga, tá certo? Então, TUI, bota na cabeça, TUI, tomada de uso específico, é independente, é um circuito só para ela, não há emendas, tá? Agora, se você tiver nas suas residências e tiver 3 tomadas, não tem problema. Aí você começa, e essas 3 tomadas são sendo desligadas por um disjuntor só, uma chave só geral, tá certo? Aí você pode unir todas as 3, tomada de uso geral, tá certo? TUG ainda pode fazer isso, mas tomada de específico não pode não. E aí o neutro entra nessa regra. Cada circuito tem o seu neutro, como eu falei, circuito 1, circuito 2, circuito 3, e cada circuito desse alimenta uma determinada área de uma residência ou uma carga elétrica especial ou específica, tá certo? Então a gente tem que verificar essa brincadeira aí. Circuito de tomada deverão ter condutor de proteção? Sim. Os circuitos que as tomadas que estão lá em cima, leve sempre um TR e coloque na caixinha coloque lá na caixa, tá certo? Bote aqui e leve o TR, deixa aqui o TR aqui. Por quê? Porque já pensou se a pessoa vai botar um lustre metálico aqui? E esse lustre metálico começa a dar choque? Se for metálico, gente, se tiver terra aqui e a hora que a pessoa for colocar um lustre metálico, ela aterra o lustre metálico. E aí qualquer pessoa que pegue não leva choque. Agora, como é que as pessoas fazem aí? Normalmente não leva a terra para cá. Por quê? Porque normalmente essa configuração aqui da lâmpada que a gente coloca, normalmente ela é de PVC, né?
plástico, PVC, então as pessoas não leva choque. Tudo bem, isso está certo. Mas se a pessoa quiser colocar algo como a gente tem hoje de metal, para ficar bonito, e aí, se der um vazamento da lâmpada para o metal e a pessoa for encostar no metal dessa lâmpada, na caixa, né? O que acontece? A luminária foi de metal. Na hora que ele encostar na luminária de metal, não chegou nem na lâmpada, já levou um choque. Então, gente, sempre deixe todas as caixas de passagem o neutro, o terra por lá. Sempre o terra é obrigatório estar por lá, tá bom? E assim eu vou cobrar. Por quê? Porque isso é correto. Bem, circuito de iluminação instalado em áreas com piso molhado ou instalado em algumas instalações deverão também ter o condutor de proteção. Então, gente, é obrigatório. Primeiro que o condutor de proteção é obrigatório em qualquer situação. Em qualquer situação. Mas qual é a situação que você não... Se não tiver, você fala, certamente é a cozinha, aonde tiver água, gente. Chuveiro, banheiro, cozinha, água, área de lavanderia. Isso é um absurdo não ter terra. Já morreu muita gente, infelizmente falando, nessa situação de um eletrodoméstico matar a pessoa. Por quê? Porque não tinha aterramento. Então, nas outras tomadas da residência é mais complicado, não tem água na sala, não tem água no quarto, mas dentro de banheiro, a água é um grande condutor de energia, gente. E ela fatalmente pode tirar a vida de uma pessoa. Então, nesses ambientes molhados, tá certo? Úmidos, obrigatoriamente terra. Se bem que toda tomada tem que ter terra. Toda tomada tem que ter o terra. Tá certo? Para salvaguardar a vida das pessoas. Mas principalmente em área de ambientes, tá certo? Ambientes úmidos, molhados. Bem, aqui a gente tem a simbologia. Depois você vai ler. Não precisa decorar isso. Toda a vida a gente tem isso nos livros. Né? Então é só abrir. Você ficar decorando isso. Só de tanto você ver, você vai observar. Aqui, ó, interruptor simples, interruptor duplo. A caixinha de passagem, tá certo? Esse aqui, ó, eletroduto embutido, ó. Esse aqui, ó, eletroduto no teto, na parede, né? Mas aqui é eletroduto embutido. Então, pelo chão, pelo piso do chão, você pode botar o eletroduto, tá certo? E aí tem vamos dizer assim, essa notação, tá? Aqui, ó, aquela situação que eu falei. Todo fechado, branquinho, 0,3 metro do piso acabado, que é a tomada normalmente que a gente usa nas nossas casas. Tomada média de 1,3 do piso acabado, ó. Normalmente é o que está no chuveiro, né? Naquela altura, nas bancadas de cozinha. E aqui, ó, tomada alta, aquelas que a gente usa, 2,20 metros, que a gente usa lá para ar-condicionado, por exemplo. Mas pode também ser de um ventilador ou qualquer coisa desse tipo, tá? Quadro elétrico, tá certo? Embutido. Essa é a simbologia principal da que a gente usa aí da nossa iluminação. Não é aqui, ó, ponto de luz incandescente ainda, mas não existe mais, né, gente? Mas a simbologia permanece dessa forma, tá? Bem, aqui a gente tem a instalação elétrica, tá certo? E ela é perfugada nessa situação aqui básica que nós vamos conversar. Padrão de identificação dos cabos. Entenda, para fazer uma instalação elétrica, a gente precisa entender essa perfuração. Então vamos lá entender. Primeiro, o que é o fase? Fase é teoricamente o que as pessoas, né, falam, é o que leva energia, né? Então a fase, aí você tem um neutro, que é o, né? Fase neutro, vai na fase, volta no neutro. Proteção, cabo de aterramento, tá? E o retorno, que a gente vai já ver essa particularidade do retorno. Na verdade é um cabo de fase cortado, tá? Então vamos ver o que é assim. Então, a proteção, que é o terra, né? Ela é dada por verde ou amarelo, que é oficial, mas também você pode usar só verde, tá? Aí vai usar aqui, ó, nas fases. Fase, você pode usar o vermelho, qualquer cor, o amarelo. Você pode usar o roxo, pode usar o preto, qualquer coisa. Então isso é fase. O neutro é azul. Então vamos dizer logo uma regra. Proteção verde, terra. Azul, neutro.
O resto você usa o que você quiser. Então, essa é a regra básica. Primeiro, azul, neutro. Terra, amarelo com verde ou só verde, tá? Aí a gente chama de fase, uma cor, e o outro retorno. Então vamos entender o que é este retorno, né? Observe essa lâmpada aqui, ó. Eu venho, tá passando, né, a fiação aqui. Observe que o neutro ele não desce para o interruptor. Por quê? Porque qualquer carga elétrica para alimentar, ela precisa entrar com fase e um neutro, no caso de uma residência, um sistema monofásico, tá? Então eu preciso de duas entradas. Uma é a fase e outra é o quê? O neutro. Só que o neutro, a gente vai interromper as coisas apenas, não vamos interromper no neutro e no fase. A gente tem que escolher um dos dois. E a gente escolhe o fase. Porque se você cortar aqui no neutro, o que é que vai acontecer? O fase fica vindo e fica na lâmpada. Então, corte de carga em elementos do sistema, tá certo? É o que? Na fase. Então, vamos lá. Vem a fase, ó, desceu. Entrou um lado do interruptor. Aí tem o interruptor. Do outro lado do interruptor, aí você chama de retorno. E esse retorno vai direto para a carga. Chegando lá, ele já encontrou um outro fio que vem direto para o teto. Esse fio nem desce, gente. Esse fio está lá no teto e chega direto na caixinha lá, na caixa de passagem. Tá certo? Então o neutro nem desce para cá, fica na caixa de passagem. Quem desce? É o fio de fase. Imagina aí na sua casa. Você olha para a lâmpada, olha lá para cima para a lâmpada. Aí na lâmpada você está olhando assim. Cadê o neutro? Está lá em cima. E cadê o fase? Aí você olha para a sua tomada da sua casa. O fase, você saiu do fio, foi lá na tomada da sua casa. Chegou na tomada, o outro lado, você pegou e jogou para retorno. Isso é mais uma simbologia. Todo retorno, você sabe, é o outro lado do interruptor e que está ligado à carga. Então, o retorno é o que está ligado à carga. Então, eu vivo dizendo assim, o que é o retorno? A fase cortada. A fase cortada. Depois do cortada, vira o quê? Retorno. Então, aqui a gente tem, ó, fase antes do interruptor. Depois do interruptor, vira o quê? Retorno. E direto, sem passar em nada, direto, aonde está a carga, você leva o neutro. Aonde está a carga, você leva o neutro. Então, o neutro, gente, ele só desce nas tomadas. Nos circuitos de interruptor, ele não desce. No circuito de interruptor, ele não desce. Só desce o quê? Nas tomadas. Que a gente tem que descer com elas, né? Para dar alimentação a qualquer coisa que você está ligando, tá bom? Então, essa é a... Então, fio neutro vai direto na carga, por cima do teto, fica por lá mesmo. O fio de fase, você sangra, vai na tomada, e da tomada você volta. Então, na verdade, o fio de fase desce, vai no interruptor, e depois, ó, sobe voltando. Então, tem um fio indo e um fio voltando. O fio está voltando, que vai lá para a lâmpada, é o que a gente chama de retorno, tá? Então, vamos lá. Lembrando sempre e observando, fase do lado direito da onde você está olhando na tomada. O meio é o terra, que nós vamos estudar lá na frente, e o neutro é do lado esquerdo, tá? Então a gente tem essa possibilidade. Gente, as duas tomadas, existe a tomada de 10 amperes, que o orifício é de 4 milímetros. E a de 20 amperes, o orifício é de 4,8 milímetros. Bem, regra geral, né? Essa tomada, que a gente chama, esse plug, claro, de 20 amperes só cabe no plug de 20 amperes. Você bota, por quê? Porque ele é 4,8. Se for 4,8, como é que cabe no 4? Agora o inverso você pode usar. Eu posso pegar um plug de tomada de uso geral que é de 10 amperes e colocar no de 20. Não há problema nenhum. A partir de então eu posso botar tudo logo de 20? Se puder, pode, vai gastar dinheiro. Tá certo? Mas a tomada de uso geral a gente usa de 10 amperes, já é mais que suficiente. E tomada de uso específico, ar-condicionado, né? Chuveiro elétrico, aquela coisa toda, a gente usa de 20 amperes, tá? Lembrando sempre, né? O plug da tomada de 20 amperes não cabe na tomada de 10 amperes, porque o orifício da de 10 amperes é menor. Bem, aqui ó, a anotação, tá certo? Então você tem aqui um fase, o neutro e no meio é o terra, tá? Olha as cores, não se esqueça, ó gente, deixa eu dizer um negócio dessas cores. O que a gente tem em vista de instalação,
O cidadão chega, taca o neutro também com verde, aí ou pega o vermelho, o azul, taca aqui no vermelho. Vai deixar de funcionar? Claro que não vai deixar de funcionar, porque é cabo. Mas, gente, você pode acarretar um acidente para as pessoas. Se tiver tudo identificado, aí a pessoa vai trabalhar mais fácil. Se não estiver tudo preto aqui, vocês lá sabem qual vai ser o fase, o neutro e o terra. E aí o que a gente tem que fazer? Tem outro jeito, né? Testar um por um, até funcionar. Tem um teste muito fácil, ó. Você pode fazer o seguinte: do fase, se for 220, do fase para o neutro tem que dar 220. Do fase para o terra, às vezes dá 1 volt, 2 volt. E do neutro para o terra tem que dar nada. Aliás, errei, desculpe. Entre o neutro e o terra, às vezes dá 1 ou 2 volts, tá certo? Se tiver um bom terra, aqui entre o fase e o neutro, dá 220, se for o caso 220. Se você botar no fase com terra, às vezes se o terra não estiver muito legal, quem sabe aí de 210, mas você já sabe que isso aqui é terra. Agora, entre o fase e o neutro, o limite que a gente, quando diz que o terra tá bom, é em torno de 3 volts mais ou menos, tá? Então, é um teste que você pode fazer aí com um multímetro, né, um voltímetro, para balizar mais ou menos, para você desconfiar da onde você tá chegando. Não vai querer meter a mão porque é tudo preto, que você não sabe quem é fase, neutro e terra. Aí você vai dar um choque se pegar no fase, tá? E tiver, evidentemente, encostando no chão, né? Sem madeira, sem sapato, já leva alguns soldados